Sejam bem-vindos, meus pensadores, bem-vindas, minhas pensadoras. A gente vai falar aqui hoje de temas importantes aí em relação à vida como um todo e falar dos direitos políticos. Então a gente continua. A gente falou anteriormente aqui, a gente se encontra por esses meios cibernéticos, estratégicos, e aí vai. Então hoje vai me ajudando aí com o seu likezinho e eu vou aqui continuando o material aqui. Então é o seguinte, falamos que existem as possibilidades de participação democrática nos direitos políticos. Então a gente falou do plebiscito, do referendo e da lei da iniciativa popular. Professor, como é que foi? Tá aí, eu vou deixar a descrição do vídeo passado, depois você dá uma olhada se você quiser dar uma relembrada, beleza? Agora, a gente vai falar de como que vai ser essa questão para as pessoas. Então, a maioria das pessoas, elas não tem muita noção do que acontece, né? Elas sabem que tem que votar, mas como que é esse voto? Então, a gente vai entender esse voto dentro das suas características jurídicas. Então, vamos entender isso. Vou falar para você que o mundo, como está escrito na lei, que às vezes é um pouco diferente do mundo como está escrito na vida real. Se você quiser comentar aí, também comente, né? Sem erros, sem problemas. Vamos enriquecer aí nossa aula. Então é o seguinte, vamos pensar na seguinte maneira aqui. Eu tenho que votar? Tenho. E se eu não quiser votar, eu posso ficar sem votar? Não. Você vai ter que votar. Mas se eu não puder, aí existem as exceções que a gente vai encaixar. Mas se eu não quiser, aí o Estado ele vai dificultar a vida, no que a gente chama dos direitos políticos sociais. Então, coisas que você tem direito, como por exemplo, matricular em universidade pública, tomar posse como em concurso público, essas coisas que você tem o direito, você começa a ter uma restrição. Conseguir o número de passaporte, financiamento de casa pela Caixa. Então essas coisas aí, elas começam a ser dificultadas se você não faz. Então é uma coisa muito simples, é só ir lá e votar. Eu não posso votar neste dia, né? Porque as eleições sempre são no primeiro final de semana de outubro, né? Então é sempre nesse sentido. Então, o que vai acontecer? Se você não pode votar nesse dia, então você vai ter que justificar, tá? Não importa muito a data, tá bom? Então, o que acontece? Não estou viajando no domingo da eleição. Então, você vai antes, você pode fazer o voto em trânsito, então você pode avisar, vai lá no TSE ou então no cartório que estiver perto da sua casa e vai dizer, eu não vou poder votar, eu não vou poder votar. Tem como eu votar em trânsito? Em tal dia eu vou votar em Recife. Tem sim. Você pode se organizar lá. Eles te explicam direitinho como é. Agora, existe a possibilidade também de você não poder, ou estar num lugar que não tem como, ou então não conseguiu, estava doente, né? Então você justifica. Você tem um período legal aí para justificar. Tá? Então a multa, as proibições só virão depois de que se você não justificar. Beleza, é isso. Muito tranquilo. Então vamos falar dos votos obrigatórios. Quando você é considerado um cidadão que é obrigado a votar? Quando? Quando você tem entre 18 e 70 anos. Professor, mas menos de 18 vota? Aí a gente vai falar das questões daqui a pouco, de como que é esse voto antes dos 18. Então, fez 18 anos e tem menos de 70, você vai votar. Então, a condição de obrigatoriedade do voto, tá? Professor, mas eu já vi que o idoso não é com 65, 60 e tal. Isso, tem algumas condições que delimitam o idoso, os direitos do idoso, que a gente vai chamar do Estatuto do Idoso. Só que o Estatuto do Idoso foi criado depois da Constituição. Então, ele não tem como afetar a lei anterior. Então, teria que ter um ajuste, alguma coisa assim, mas que ainda não existe. Mas que na prática não muda muito. Até os 70, então, você vai votar, né? Legal. Então, o que vai acontecer aí? O voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. Muito bom. Agora, quando o voto é facultativo, aí a gente entra nessa questão. Aqueles que têm menos de 18. Pensa uma coisa. Tem gente com
16 anos que já trabalha. Tem gente com 16 anos que já decide muita coisa. Será que eu não tenho capacidade de decidir as condições políticas? Ó, tem gente que tem gente que não. Mas tem gente que tem. Então é legal que você entenda isso. Se eu tenho capacidade de definir, de trabalhar, de buscar uma melhoria de vida, então eu posso votar. Eu posso votar. Então, até porque também tem um detalhe. Se você imaginar, dependendo do ano que você nasceu, como as eleições são de 4 em 4 anos, você de repente só vai poder pegar depois uma eleição quando você tiver mais de 20. Então, de repente, você fica todo esse processo sem exercer sua cidadania. Então, depende do ano aí que você nascer. Então, para evitar essas coisas e também para manipular ali esse voto, que a gente vai ser sincero aqui, também é um voto que pode acabar sendo levado, guiado. Então, a gente vai ter essa faculdade, essa possibilidade. Então, quem tem entre 16 e 18 anos pode se interessar a votar. Ah, eu quero votar. Então, você vai lá no cartório, tira seu título de eleitor e vota. Pronto. Ah, eu tenho 16 anos, não quero votar. Então, você não vota. Ah, mas se eu tirei o título, tenho que votar? Também não. Isso é uma decisão sua. Legal, então você já entendeu. Entre 16 e 18, vota se você quiser. Ok? Quais são outros casos que serão facultativos? Lembra que a gente falou que até 70 anos o indivíduo vota? Então, a partir dos 70, também ele vota se ele quiser. Ok? Então, é legal que você entenda isso também. Aqueles que já consideraram ali o seu trabalho, sua cidadania pronta, acham que não precisam mais, então podem não votar a partir dos 70. Não precisa nem aparecer nem nada, simplesmente não vai votar. Então, esse também é uma característica interessante. Então, até agora, o voto é facultativo entre 16 e 18 e para os maiores de 70. E o terceiro caso são os analfabetos. O analfabeto, ele também tem a possibilidade, a faculdade de votar. Ele vota se ele quiser ou não. É lógico que eu estou falando aqui do analfabeto que tiver mais de 18 anos. Né? Então, o analfabeto ele pode votar ou não, e ele vai ter como esclarecer lá, né, na urna a forma dele, que ele é analfabeto, na identificação dele, mas aí é um voto facultativo, é ele que decide. Então, um ponto interessante de se pensar aqui é, será que o analfabeto tem condições de tomar decisões políticas tão importantes? Então, isso é uma pergunta que eu vou deixar no ar para você pensar. Mas o importante é entender que ele pode ou não votar. Mas tem os casos de pessoas que não podem votar. Ah, e quem é que não poderia votar? Quem não poderia votar encaixam em duas categorias, digamos assim. Então a gente tem o estrangeiro. O estrangeiro, não o que já está naturalizado, que vive no Brasil há muitos anos, mas o que tem pouco tempo que vive aqui, ou começou uma vida no Brasil agora, ou de repente esse cara ele está de passagem, então o estrangeiro ele não vota. Agora você imagina em que um candidato quisesse pressionar e chamasse várias pessoas da Argentina para votar, ia desequilibrar, né? Então por isso também, e por causa dos interesses, né, de repente, em que interesses essas pessoas teriam. Então, por isso, não tem voto de estrangeiro. A não ser que ele já esteja residente no país, aí a gente tem um outro processo. Mas o estrangeiro, então ele não vota. E o indivíduo que está chamando de conscrito. Conscrito vai ser o jovem homem de 18 anos que está servindo o serviço militar obrigatório. Então esse rapaz aí, ele não vota. O título dele é apreendido logo que ele entra aí para cumprir o serviço militar obrigatório. Então é interessante assim, é uma forma que a gente tem de compreender os possíveis casos, tá? Então, para o indivíduo votar, são essas características. E para ele ser votado? Então, para ser votado, são as mesmas características, ele tem que ter, e mais algumas coisas. Ele tem que ter o domicílio eleitoral, né, que ele vai ter que estar ligado a um cartório eleitoral, tanto que ele pode ser de uma cidade, mas ser eleito por outra. Não é o domicílio no lugar, é o domicílio eleitoral, tá? Então a gente tem também as condições de idade, que depois a gente vai falar especificamente cada uma.
E uma outra coisa importante também, alguns cargos ele tem que ser brasileiro nato, não pode ser naturalizado. E só para a gente concluir, eu gostaria de lembrar também que existem indivíduos que não podem ser eleitos. Então, quem não pode ser eleito de maneira alguma? O estrangeiro, o conscrito e o analfabeto. Beleza? Então é isso, a gente dá uma paradinha aqui, depois a gente volta e continua mais aspectos importantes aí dos direitos políticos, sociologia e coisa e tal. Muito obrigado pela atenção e vou nessa.